Graças a Deus, irmãos. Para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, os convido que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos há algum tempo estudado essa carta e hoje então iniciamos o capítulo 4. Nós faremos a leitura, dessa vez nos versos de 1 a 8. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8, diz assim: a santa palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agora pedir o Teu auxílio e direcionamento por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos que Ele nos ilumine, Senhor, abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender as profundas maravilhas da Tua palavra, Senhor. Que por meio da Tua Santa Escritura nós sejamos confrontados com a nossa vida, Pai. Nós aprendamos a viver adequadamente segundo a Tua vontade. Que nós sejamos santos como o Senhor é, mediante o ensino da Tua palavra nessa noite. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como muitos já puderam perceber, nós temos diante de nós nessa noite um texto um tanto quanto complexo. E algumas razões demonstram isso. A primeira delas é o assunto do texto. O texto fala sobre imoralidade sexual. E a grande dificuldade para nós conversarmos e falarmos e ainda mais pregarmos sobre um assunto como este. Quais os melhores termos para que nós utilizemos, prezando pela fidelidade e pela discrição simultaneamente. Ainda mais diante de uma audiência um tanto quanto variada como a nossa nessa noite. Por isso, em muitas ocasiões, a minha preferência será por utilizar termos mais brandos. Em outras ocasiões, eu vou escolher termos que vão deixar o assunto implícito. Por isso é muito importante que você preste atenção redobrada, que você se mantenha bem atento, para você captar tudo aquilo que cabe a nós dizer nessa noite. Mas o assunto também é muito complexo, meus irmãos, considerando a sua relevância. Relevância não só para a audiência original, para a igreja em Tessalônica, mas também relevância para nós. Tanto os tessalonicenses, meus irmãos, quanto nós somos cercados por uma sociedade cuja imoralidade sexual é totalmente deturpada, cuja moralidade sexual é totalmente deturpada. Uma sociedade onde a imoralidade, aliás, é o padrão, tanto para os tessalonicenses quanto para nós. Adultério, fornicação, que é o sexo antes do casamento, são tratados como parte do padrão. Na verdade, estranho é quem não age dessa forma. Prova disso é que dados recentes, meus irmãos, apontam, por exemplo, que cerca de 22 milhões de pessoas no Brasil consomem pornografia. 76% destas pessoas são homens, enquanto 24% são mulheres. A maior parcela do público é jovem. 58% desses 22 milhões têm menos de 35 anos.
e 69% é casado ou então está namorando. Alguns estudiosos estimam que a indústria da pornografia arrecada mais do que a indústria de Hollywood. Arrecada mais, por exemplo, do que as ligas de futebol americano, a NFL, ou a liga de basquete americano, a NBA. Para você ter uma ideia, estudiosos também concordam que a indústria da pornografia arrecada mais que as gigantescas Apple, Coca-Cola, Amazon, Microsoft, Nike e todas elas juntas. Se fosse um país, seria mais rico do que os Emirados Árabes. Estimam que a receita dessa indústria, oculta, misteriosa, suja, beira os 100 bilhões de dólares. Considerando todas estas coisas, meus irmãos, nós louvamos o nosso Deus por termos diante de nós nessa noite esse texto. E que pela operação do Santo Espírito de Deus, a Escritura Sagrada, esta que é a santa palavra de Deus, seja mais uma vez útil para nós nessa noite, útil para o nosso ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Para que nós, povo de Deus, no que concerne a nossa pureza na área sexual, sejamos habilitados como filhos de Deus, aptos para toda boa obra. Depois de ter passado cerca de 3 semanas na cidade de Tessalônica, Paulo e Silas, que plantaram esta igreja, para quem eles escrevem essa carta, eles tiveram que sair correndo de lá. Foram expulsos da cidade por judeus invejosos que se incomodaram com as conversões que ali se viam. E levaram então Paulo e Silas, os acusaram diante das autoridades locais. Não contentes, foram perseguir Paulo e Silas até mesmo na cidade seguinte onde eles estavam, Bereia, o que fez com que eles fossem para Atenas na sequência. E é de Atenas então que Paulo envia Timóteo, como nós vimos na semana passada, de volta para Tessalônica, a fim de ter notícias a respeito do estado dessa igreja, do estado destes irmãos com quem Paulo conviveu há pouco tempo, de modo geral. E é muito interessante porque Timóteo retorna com notícias excelentes a respeito da vida dessa igreja. Notícias muito boas, que fazem o coração de Paulo transbordar de alegria e gratidão a Deus, como nós vimos nos 3 primeiros capítulos dessa carta. Paulo constantemente agradecendo a Deus porque estes irmãos são crentes de verdade, porque eles deixaram a idolatria, porque a fé deles é uma fé prática, porque aqueles que estão ao redor deles, as cidades próximas, percebem também essa transformação na vida deles. Mas veja, não foi somente com boas notícias que Timóteo retornou. Isso não quer dizer que ele trouxe más notícias, mas Timóteo voltou também com dúvidas da igreja de Tessalônica e observou também alguns pontos de atenção. Paulo, como um bom pastor que era então, orava a Deus para que os tessalonicenses permanecessem fortes no amor, segundo ele destaca aí no capítulo 3, verso 11, e também em santidade, segundo ele destaca no verso 13 do capítulo 3. Agora, então, no capítulo 4, nos 12 primeiros versos deste capítulo, ele mostra em detalhes concretos o que significava para os tessalonicenses, até o verso 8, serem santos, e do 9 até o 12, permanecerem firmes no amor fraterno. Então nós, a começar então, Paulo, no capítulo 4, pela santidade sexual. Tendo em vista o contexto em que eles viviam, tendo em vista o pouco tempo de vida cristã que eles tinham, havia uma necessidade pastoral de que Paulo instruísse esses irmãos no que concerne esse assunto. Nós, que também vivemos numa sociedade em que a sexualidade caminha muito longe do ideal, também precisamos ser lembrados da mesma verdade que o apóstolo Paulo lembra à igreja de Tessalônica. E é por isso então que nessa noite nós veremos que Deus, meus irmãos, Ele revelou a sua vontade a nós. A sua vontade é que nós vivamos em santificação, é de que nós vivamos para agradar o nosso Deus. E antes de entrar de fato no assunto da imoralidade sexual, Paulo o introduz nos 2 primeiros versos do texto. Assim como na maior parte de suas cartas, o apóstolo passa agora, na carta, as aplicações mais práticas das doutrinas que ele expôs anteriormente. Então, ele faz meio que uma virada e agora passa a aplicar de modo mais prático a vida desses irmãos. O seu
pedido e exortação, segundo ele destaca no verso 1, tem diversos fundamentos. O próprio Senhor Jesus é o primeiro fundamento do seu pedido. O segundo fundamento é aquilo que ele ensinou para eles, enquanto eles estiveram juntos, aquilo como de nós recebestes, e aquilo que eles já estão fazendo. Fica claro, então, que a exortação a ser feita pelo apóstolo não é uma bronca, não é uma cajadada do pastor em suas ovelhas, não. É uma lembrança de que ainda há espaço para crescer. A despeito do que eles já faziam, há espaço para crescer na vida cristã. Confirmando isso, no verso 2, mais uma vez, Paulo relembra os tessalonicenses que eles já sabem destas coisas. A construção verbal, que na nossa tradução nós encontramos como inteirados, e aparece mais outras 2 vezes no texto, no verso 4, como saiba, e depois no verso 5, como conhecem, são a mesma palavra no texto em que Paulo escreve, significa literalmente que eles já conhecem a respeito desse assunto a ser anunciado e que eles demonstram esse conhecimento por meio dos seus frutos, por meio da prática deles. Dessa forma, então, o seu pedido e exortação não é para que eles façam algo diferente do que eles já vêm fazendo, mas para que eles abundem, para que eles progridam, para que eles cresçam cada vez mais naquilo que eles já fazem. É como se ele estivesse dizendo, olha, vocês já estão vivendo dessa forma que eu vou dizer para vocês viverem, mas se esforcem ainda mais, porque vocês ainda não chegaram lá. Se esforcem ainda mais. No quê? Ele diz, no verso 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quantas vezes, meus irmãos, nós não perdemos, noites de sono, alguns perdem até os cabelos. Eu estou chegando lá. Ou então nós perdemos a nossa tranquilidade, meus irmãos, em busca de saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Senhor, será que eu aceito o emprego A? Será que eu aceito o emprego B? Será que eu coloco meu filho naquela escola, naquela outra? Meus irmãos, essa é a que nós chamamos a vontade oculta de Deus. Então, nestes assuntos, você não encontrará esse tipo de informação específica. Escolha o emprego tal. A menos que o emprego seja ilícito, você não vai encontrar nenhum tipo de informação específica para estes assuntos. Mas há a vontade de Deus que nós chamamos a vontade revelada de Deus. Seja na empresa que for, seja seguindo a carreira que for, seja no colégio que for, o Senhor revela a vontade dele para a sua vida, meu irmão. É que você viva em santidade, é que você seja santo, independentemente das circunstâncias. A sua vontade é que nós sejamos santos e que nós cresçamos em santidade, dia após dia, até que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Mas o que esse negócio de santificação, de santidade, o que isso quer dizer? Vamos lá. O significado dessa expressão, queridos irmãos, vem bem carregado pelo entendimento do Antigo Testamento. Santificação significava, basicamente, separar algo do seu uso comum. Por exemplo, nós encontramos isso lá no 4º mandamento, quando o Senhor nos ordena a santificarmos o dia de sábado. Literalmente ali a ordem é separar o dia de sábado, o dia do Senhor, para um uso especial, justamente para o Senhor, como nós estamos fazendo nessa noite, neste dia de modo geral. Santificação ainda significava a consagração, ou seja, um entregar-se por completo ao Senhor e às práticas que diziam respeito ao Senhor. Nesse sentido, então, muitos elementos que compunham as habitações físicas de Deus, o tabernáculo ou o templo, eram consagrados para o uso especial na casa de Deus. No fim das contas, então, a santidade significa conformar-se com o caráter de Deus e, ao mesmo tempo, rejeitar o que não está de acordo com o seu caráter. E isso deve ser aplicado, evidentemente, a todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos nos conformarmos ao caráter de Deus e rejeitarmos aquilo que não tem a ver com o caráter do Senhor. Mas, de modo especial, nesses versos, Paulo aplica a santificação a uma área específica e importante, como vimos, tanto aos Tessalonicenses como para nós, a área sexual. E ele o faz em 3 aplicações. E os quês, que nós encontramos no texto em português, que cada um no verso 4, logo na sequência no verso 3, que vos abstenhais, que cada um no verso 4, e que nesta matéria no verso 6, são as 3
argumentações, as 3 aplicações do apóstolo Paulo. A primeira delas, então, encontramos logo na nossa sequência, é que a vontade de Deus para a nossa santidade é que nós nos abstenhamos da impureza sexual. Esse é o sentido da expressão que nós encontramos aí, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição, meus irmãos, na língua grega, língua em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, é a palavra porneia. Porneia. Tenho certeza que mencionar a palavra grega te traz alguma outra palavra à lembrança. É dessa palavra que vem a nossa palavra na língua portuguesa, pornografia, por exemplo. Mas o sentido literal dessa palavra ele é um tanto quanto amplo. Ele não tem um significado tão estrito, muito mais amplo até do que prostituição. Apesar de estar adequada à tradução, o sentido da palavra ele é mais amplo. Talvez nós possamos compreendê-lo como ele é traduzido em outras ocasiões na Escritura, como imoralidade sexual. De modo geral, então, é uma relação sexual ilícita. Adultério, fornicação, homossexualidade, relação individual, por meio de estimulação individual. De modo resumido, qualquer atividade sexual que esteja fora de um casamento entre um homem e uma mulher é o que é exortado pelo apóstolo Paulo para que nós nos abstenhamos. Qualquer coisa fora desses limites é o que significa essa palavra. O sexo, meus irmãos, ele é bom, mas dentro dos limites dados pelo Senhor Deus. A união física, ela foi criada, meus irmãos, para um homem e para uma mulher desfrutarem num relacionamento mútuo de aliança, num relacionamento de casamento. E não há nenhum outro caso em toda a palavra de Deus, como nós vimos também pela manhã, com a aula do reverendo Tito, em que o Senhor defenda ou celebre o sexo fora destes limites. Não há. Assim sendo, então, Paulo recomenda aos Tessalonicenses que se afastem, que eles rejeitem a impureza sexual. Basicamente, a ideia literal é que eles devem estabelecer uma distância, destruir qualquer relação que há com essas práticas. Vocês devem ir contra a imoralidade dos seus dias e não consumirem a imoralidade e não se envolver com a imoralidade. É preciso compreender, meus irmãos, o contexto histórico em que os Tessalonicenses viviam, para que nós possamos entender o que essa exortação significava para eles. Lembre-se, eles eram recém-convertidos, viviam numa cidade que era muito central, ficava numa rodovia chamada Via Egnatia, que ligava a grande capital Roma até o resto do mundo conhecido. Era uma cidade muito importante para o comércio e para o militarismo. Era uma cidade gigante, muito populosa, e você pode imaginar, nós que vivemos também numa cidade muito populosa, como que eram as coisas, como que as coisas funcionavam naquela cidade. Além da sua geografia, Tessalônica era uma cidade com raízes firmadas na cultura greco-romana, uma cultura totalmente pagã, uma cidade onde a sexualidade era totalmente deturpada. A imoralidade era comum, até mesmo os deuses gregos, diziam as lendas, desciam do Olimpo para se relacionarem com as mulheres dos homens. Era uma bagunça. Adultério, homossexualidade, fornicação, isso tudo era muito comum. Até mesmo entre os guerreiros. Os que se convertiam e passavam a fazer parte da família da fé, eles chegavam ao convívio eclesiástico sem nenhum tipo de noção, sem nenhum tipo de padrão do que era adequado e do que não era adequado. E eles começavam então a aprender estas coisas. Para eles, ao aceitarem o evangelho, eles eram desafiados a mudarem completamente a forma que eles viviam, a forma que eles pensavam a respeito do que era normal para a época. E nós temos este mesmo desafio, meus irmãos. Nós temos este mesmo desafio, nós também vivemos numa época em que a imoralidade é o padrão da sociedade. Não preciso descrever muito, porque eu sei que todos reconhecem isso. Até algumas práticas antes condenadas, como o adultério, hoje elas se tornam tanto quanto normais, com aquilo que eles chamam de casamento aberto, alguma coisa do tipo. É o padrão. Alcançados pelo Senhor, então, nós somos chamados à santificação, a nos abstermos, a nos afastarmos da imoralidade sexual, chamados a nos conformarmos a um padrão que é excelente, que foi determinado pelo próprio Criador de todas as coisas.
Nós fomos chamados a nos separarmos do uso comum deste mundo, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a própria habitação de Deus, consagrados para o Senhor, para obedecermos à vontade de Deus, para vivermos segundo o Espírito, e não segundo as concupiscências da nossa carne. Não é segredo, irmão, que a área da sexualidade ela foi extremamente afetada pelo pecado. Não penso que seria um absurdo considerar que todos aqui, de alguma forma, em alguma medida, possuem dificuldades no que concerne esse assunto. Essas palavras, meus irmãos, elas atingem em cheio a igreja que é cercada pela cultura do século XXI. Já que tantas vezes nós compactuamos com essa cultura, ao invés de combatermos a sua imoralidade, ao invés de nos afastarmos dela. E não pense que você, que está aqui nessa noite, se encontra isento de culpa, porque não se encontra. Muitos que se recusam a sucumbir à experiência sexual não velada, normalmente compactuam com ela, quando com frequência assistem a filmes, shows, leem livros, acessam sites que destacam, exibem e promovem a imoralidade sexual ou a tratam com a menor das importâncias. É como se estivéssemos dizendo ao mundo: olha, nós não vamos fazer o que vocês fazem, mas nós vamos nos entreter assistindo o que vocês fazem. Abstenha-se da prostituição. Rejeite a imoralidade sexual. E como você pode fazer isso? Nós lemos lá em Gálatas: alimentar o espírito, para que nós não satisfaçamos as concupiscências, os desejos da nossa carne. É evidente que para isso nós precisamos do auxílio do próprio Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo, nos iluminando, para que nós possamos vencer a nossa própria carne, as nossas próprias paixões e andarmos segundo a vontade de Deus. Nós também, meus irmãos, podemos contar uns com os outros. A Escritura, inclusive, nos exorta a buscarmos uns aos outros para confessarmos os nossos pecados, para orarmos juntos, para que nós sejamos curados. A Escritura também nos exorta a exortarmos uns aos outros com relação aos nossos pecados e ao que mais for adequado. Estou certo de que há muitos crentes maduros com os quais você pode contar aqui nessa igreja, meus irmãos. Não se envergonhe. Se este for o seu caso, se você se encontra enquadrado neste pecado, se de alguma forma você reflete este processo pecaminoso, procure um irmão, confesse os seus pecados, ande junto desse irmão, para que vocês possam juntos serem santificados e assim abster-se da imoralidade sexual. Mas Paulo continua, meus irmãos, nos versos 4 e 5, ele diz que a vontade de Deus para a nossa santidade no campo sexual é que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Assim, então, como nas outras vezes que esse verbo aparece, o saiba aqui agora no verso 4, mas conhecem no verso 5 e estáis inteirados, que nós vimos já no verso 2, pela forma com que Paulo o conjuga, conhecer não é simplesmente conhecimento do comportamento correto. Não é simplesmente saber o que se tem que fazer, mas é o conhecimento que se mistura com a prática. É o conhecimento, sendo assim, mais fácil explicando o texto, possuir ou controlar o corpo é algo que os crentes não deveriam somente saber, mas imediatamente fazer. O conhecimento ele deveria se misturar com a prática. A grande dificuldade de interpretação desse texto, contudo, reside na palavra que, na nossa tradução, Almeida Revista e Atualizada, é traduzida por corpo. Porque na língua em que Paulo escreve, essa palavra quer dizer literalmente vaso. Dessa forma, muitos estudiosos compreendem, meus irmãos, que o que Paulo está dizendo aqui é que vaso se refere a cônjuge, e que cada um, então, deve possuir o seu cônjuge de maneira adequada, que é com santificação e honra, e não, como ele diz no verso 5, com desejo de lascívia. Outros, e eu me encontro neste grupo, compreendem que o uso de vaso é apenas uma metáfora que diz respeito ao corpo humano, conforme os tradutores aqui da Almeida Revista Atualizada colocaram. E até mesmo
contexto, meus irmãos, que relaciona a prática com os desejos incontroláveis, né, desejos que são lascivos dos que não conhecem a Deus, essa parece ser a opção mais coerente. Sendo assim, então, a exortação de Paulo é que cada um faça uso adequado do seu próprio corpo, com santificação e com honra. O pressuposto do qual nós devemos partir, meus irmãos, para agir de maneira santa e decente com relação ao nosso corpo, é de que o nosso corpo, ele não pertence a nós, e portanto não são as nossas regras que dominam sobre ele. Na verdade, o nosso corpo pertence ao Senhor. Escrevendo aos Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 6, versos de 18 a 20, Paulo destaca isso. Ele diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, que vocês não pertencem a vocês, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quantas vezes, meus irmãos, nós não damos lugares às tentações que nos sobrevêm por conta dos nossos próprios desejos pecaminosos. Nós precisamos aprender a controlar o nosso corpo com santificação e honra, porque ele não nos pertence, porque ele pertence ao Senhor, porque nós somos comprados por preço. Aqueles que assim não agem, diz Paulo, são os gentios, aí no verso 5. E os gentios, eles não conhecem a Deus. É por isso que eles agem com uma paixão que é lasciva, ou seja, um desejo proibido, um desejo pelo que é proibido. E esse é o impedimento, não ao desejo em si, mas ao desejo proibido, o desejo que é pecaminoso. Muitos nos nossos dias, meus irmãos, defendem que os desejos, eles são o motor da nossa ação. Ou seja, se nós sentimos desejo por algo, então isso se torna a justificativa para as nossas ações. Se, por exemplo, se há em mim um desejo por alguém do mesmo sexo do que eu, então essa é a justificativa suficiente para que eu me relacione com essa pessoa. E muitos problemas decorrem disso, muitos, mas eu vou destacar pelo menos 2 por conta do nosso tempo. O mais evidente é que os nossos desejos, eles não são isentos de pecado. Os nossos desejos, eles são deturpados. Em outra ocasião, o profeta diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Como é que sairia um desejo bom de um coração desesperadamente corrupto? Mas também é claro que a existência de um desejo não pode ser justificativa para a sua prática. Senão, onde é que a gente vai parar? A gente vai parar no caos dos tempos de Juízes, quando lá no final o autor registra que não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que pensava ser correto. A gente vai acabar desse jeito. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber o caos que era a moralidade conforme a minha própria régua. E você não precisa andar muito para encontrar pessoas, meus irmãos, que baseiam a moralidade, aquilo que é adequado ou não, nos seus próprios desejos. Você não precisa andar muito para encontrar pessoas que pensam que perder a virgindade antes do casamento é algo adequado, é um desejo que deve ser satisfeito. Não precisa ir muito longe para encontrar quem defenda que o casamento pode ser aberto, com liberdade para relacionar-se sexualmente com quem você quiser. Você não precisa ir longe para encontrar pessoas que tratam outras como objeto de satisfação própria. Você não precisa ir longe, meus irmãos, para encontrar quem pensa que a tela do seu celular, que a tela do seu computador não quebra o mandamento de não adulterar. Você não precisa ir longe para ver pessoas que mostram muito mais do que deveriam dos seus corpos. E eu não estou falando só de mulheres. Com o objetivo de seduzirem outras pessoas. Mas veja, esse é o padrão desse mundo. Esse mundo pensa dessa forma. Esse mundo age dessa forma. Mas esse mundo não conhece a Deus. Esse mundo age dessa forma porque não conhece a Deus. Como cristãos, nós não podemos viver segundo os padrões desse mundo, porque nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, Ele se revelou até nós por meio da sua palavra. E por isso nós devemos agir diferente desse mundo, de modo santificado,
sabendo controlar o nosso próprio corpo, tê-lo em santificação e honra, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Então cuidado, meus irmãos, com a forma como você se veste. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você diz no seu WhatsApp, com o que você curte na sua rede social, com o que você vê na sua rede social. Cuidado com as fotos que você envia para outras pessoas. Cuidado. Saiba possuir o seu corpo em santidade e decência e honra. Em último lugar, meus irmãos, Paulo afirma que a vontade de Deus para a nossa santidade é que nós nem ofendamos, nem defraudemos ao nosso irmão aí na primeira parte do verso 6. O que será que o apóstolo quer dizer com isso? Paulo utiliza esses dois verbos juntos, tanto defraudar quanto ofender, significando que nós não devemos ofender defraudando os nossos irmãos. Esse é o sentido literal. Que nós não devemos ir além dos limites de modo a explorarmos os nossos irmãos, é a ideia de Paulo. Talvez você pense que isso não é algo que acontece nos limites de uma comunidade cristã. Mas então a exortação de Paulo seria à toa. Isso acontece nos limites de uma comunidade cristã, meus irmãos. Líderes que se aproveitam da sua posição para seduzir outras pessoas, para exceder os limites com menores. Também acontece quando você se esconde junto do seu celular, do seu computador, para fazer aquilo que você sabe o que é. Quantas irmãs, decorrentes dessa sua prática, quantas irmãs e irmãos não são vistos como meros objetos para você, não são mais a imagem imagem e semelhança de Deus, são meros objetos para sua satisfação pessoal. Que nessa matéria, diz Paulo, você não seja uma pedra de tropeço para outros irmãos. Então cuidado com a forma com que você conversa com outros irmãos, com a forma com que você vem à igreja vestido, com que você publica na sua rede social. Cuidado, que nesta matéria ninguém ofenda e defraude a seus irmãos. De modo especial, cuidado você que namora ainda. Cuidado para não exceder os limites. Lembre-se que o sexo é bom, mas nos limites de um casamento entre um homem e uma mulher. Não vá além do que você pode com a sua namorada, com o seu namorado. Não use o seu namorado, a sua namorada, para sua satisfação pessoal. Senão você estará defraudando, ofendendo, usando, explorando o seu irmão. Cuide para que no que diz respeito à imoralidade sexual, você se encontre puro, santo, conforme a vontade do nosso Deus. Paulo, então, na sequência do verso 6 até o final do texto, ele conclui a sua argumentação acerca da imoralidade sexual, apresentando mais 3 breves razões para que nós busquemos santidade nessa área. Ele afirma que as razões que ele apresenta dizem respeito a todas estas coisas. Então, ele diz, porque o Senhor, contra todas estas coisas, todas essas 3 coisas que ele diz, vos abster da prostituição, possuir o corpo em santidade e honra, e não defraudar e ofender os seus irmãos. Em tudo isso, ele diz, por que vocês devem agir dessa forma? Por quê? Primeiro, porque Deus é o vingador. Não pense que os pecados que você comete em oculto, os pecados que ninguém sabe, só você, ficarão impunes. Eles não ficarão. Deus é o vingador. Deus que vê todas as coisas, que conhece todas as suas obras, é o vingador. Você não passará impune nos seus pecados ocultos. Nada ficará impune. A segunda razão é porque Deus ele nos chamou para a santificação, ele diz no verso 7, não para a impureza. Quando o Senhor nos chamou para sermos seus, Ele nos chamou não para que nós permanecêssemos como estávamos. O Senhor nos chamou para sermos separados, consagrados ao Senhor, não conforme este século, como o diácono João leu lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Não conformados com este século, mas sendo transformados pela renovação da vossa mente. Terceira razão, porque quem rejeita estas coisas, diz ele lá no verso 8, está rejeitando o próprio Deus. A santidade tem por base o próprio Deus, que nos chamou para sermos como Ele é. E ainda, ele diz, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, o seu Espírito Santo, que nos transforma sobrenaturalmente, nos fortalecendo, para que nós caminhemos
por caminhos que são caminhos de vida e não de morte. Como nós observamos, então, ele baseia suas instruções sobre a imoralidade sexual na sua compreensão a respeito de quem Deus é. E isso dá um nível muito alto de autoridade a essas exortações que ele dá. Porque, como ele diz aí no verso 8, quem está rejeitando essas exortações não está rejeitando Paulo, não está rejeitando as palavras de um homem, as exortações de uma criatura. Quem rejeita está rejeitando o próprio Deus. E Deus é o vingador. É uma grande responsabilidade para nós, irmãos, lutarmos contra os nossos desejos, buscarmos a santificação. Estou certo de que muitos de vocês encontram-se neste mesmo padrão ao que Paulo elogia a igreja de Tessalonicenses, que vocês continuem progredindo naquilo que vocês já fazem. Se você pensa que de alguma forma esse sermão não é para você, saiba que ele é. Se você tem agido em santidade, tem buscado a vontade de Deus, a lição do texto para você nessa noite é continue buscando a santidade, continue se afastando da prostituição, continue possuindo o seu corpo em santificação e honra, continue não ofendendo e defraudando os seus irmãos, continue, cresça cada vez mais, para que você possa ser perfeito como perfeito é o seu Pai Celeste. Eu tenho certeza que você não é perfeito, tenho certeza, senão você não estaria aqui na igreja militante, estaria lá na igreja triunfante. Nós, além de buscarmos a santificação, meus irmãos, podemos fazer algumas outras coisas. Por exemplo, como igreja do Senhor, nós podemos ensinar as nossas crianças e adolescentes. Olha, meus irmãos, se nós não ensinarmos as nossas crianças e adolescentes a andarem conforme as Escrituras, o mundo vai, e não vai ser conforme as Escrituras. Nós precisamos assumir a responsabilidade que nós temos como povo de Deus. Nós fazemos promessas quando uma criança é batizada nessa igreja, de que nós vamos cuidar, de que nós vamos ajudar os pais dela a sustentá-la nos caminhos do Senhor, porque nós somos a família da fé, e esse é um irmãozinho nosso. É nossa responsabilidade. Que nós assumamos essa responsabilidade de ensinar os nossos pequenos, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Nós podemos também agir com misericórdia por aqueles que têm sido defraudados e ofendidos pelas práticas comuns desse mundo. Nós temos contatos com pessoas que foram defraudados e ofendidos, não só irmãos, mas que nós então tenhamos a sensibilidade, a compaixão de agir com misericórdia, de sustentá-los em oração, de sustentá-los emocionalmente, espiritualmente, de caminharmos juntos, de sermos o suporte destes irmãos. Nós amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Nós também podemos buscar uns aos outros para orarmos juntos, para confessarmos os nossos pecados. É para isso que o corpo de Cristo existe, para que nós sejamos o suporte uns dos outros, para que nós caminhemos juntos e juntos nós sejamos santificados, juntos nós sejamos conformados à imagem do Senhor. Então que nós também assumamos essa responsabilidade no que diz respeito especialmente às questões de imoralidade sexual. Nós também podemos anunciar o evangelho de justiça, mas o evangelho que também é de graça, que apresenta Deus como vingador para aqueles que rejeitam, mas o Deus como gracioso Salvador para aqueles que o aceitam. Toda imoralidade será condenada, meus irmãos. Todo aquele, como nós lemos, a prostituição, os imorais, deles, o reino dos céus não pertence a eles. Eles serão condenados, eles sofrerão a ira divina. Aqueles que não confessarem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida serão condenados. Caminhando para o final, meus irmãos, como nós vimos no início, a grande realidade dos nossos dias, a grande realidade do nosso tempo, do nosso mundo, é a perdição. Mas nós somos chamados a caminhar na direção contrária à podridão deste mundo. Nós somos chamados para ser sal e luz. Caminharmos numa direção totalmente oposta, na direção da santificação, nos afastando da imoralidade, controlando o nosso corpo e não defraudando os nossos irmãos. Eu não sei de onde você veio, eu não sei o que você já fez, quem você já foi, não sei para onde você vai.
mas eu sei de onde o Salvador veio. Eu sei o que o Salvador fez. Eu sei quem o Salvador é. E eu sei para onde o Salvador vai levar o seu povo. Jesus deixou os altos céus, meus irmãos. Ele veio a este mundo a fim de pagar o alto preço pelas iniquidades daqueles que foram escolhidos pelo Pai. A fim de dar a estes uma nova identidade. Eles não são, aqueles que foram salvos por Jesus, eles não são mais adúlteros. Eles não são mais pornógrafos, eles não são mais fornicadores, não são mais imorais. Eles receberam uma nova identidade. Eles são filhos de Deus. Eles se assentam à mesa do Senhor, ceiam com Ele, fazem parte da grande família da fé, porque Jesus derramou o seu precioso sangue naquela rude cruz, para pagar pelos seus pecados, para conceder a eles a vitória que eles jamais poderiam alcançar. E agora o Senhor nos levará a salvo para o reino celestial. Ele é o Salvador, e todo aquele que invocar o seu santo nome será salvo e habitará em plena santidade ao seu lado. Nós cantamos: as minhas culpas grandes são, mas tu, que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar.